O Mark Zuckerberg fez uma ameaça ao Brasil e ao Alexandre de Moraes, porque o Zucker ele fez um anúncio com mudanças na moderação das suas plataformas digitais para ter maior liberdade de expressão. Balela! E lá nesse discurso ele citou indiretamente o STF e os bolsonaristas ficaram todos em polvorosa. Só que esse anúncio do Zuckerberg e a relação dele mais próxima com o Musk e também com o Donald Trump não tem nada a ver com o Bolsonaro. Bolsonaro nem convidado foi para a posse do Donald Trump. Esse movimento não serve para a anistia de Bolsonaro. E na verdade o Zuckerberg, Musk não estão interessados em liberdade de expressão. Quem acha que a discussão é sobre liberdade de expressão ou é muito ingênuo ou é muito burro e bolsonarista. O que eles estão discutindo, o que eles estão pressionando é sobre a quantidade de regulamentação e não regulamentação de liberdade de expressão, não. Eles querem operar sem qualquer tipo de barreira e tributação no mundo todo e estão usando o Donald Trump para fazer essa pressão. Só que já vai acontecer um embate dentro do governo do Trump entre os bilionários do Vale do Silício com a parcela da população que votou em Trump, porque os interesses são completamente antagônicos. O que você acha que vai acontecer daqui pra frente? Vai haver algum tipo de impacto essa pressão do Zuckerberg, do Musk para a anistia do Bolsonaro? O Trump vai convidar o Bolsonaro para a sua cerimônia de posse ou não? E qual vai ser, na sua visão, o futuro do capitalismo daqui para frente? Quero muito saber, deixa o like se você gosta quando os bolsonaristas passam esse tipo de vergonha e se inscreva no canal. O Mark Zuckerberg, que é o dono do Meta, que possui várias redes sociais que nós usamos diariamente, fez um anúncio sobre mudanças na moderação da forma como ele vai fazer o conteúdo. E esse anúncio seria para ter uma liberdade de expressão maior, conteúdo sobre política e outros conteúdos não vão ser mais censurados nas palavras dele dentro de suas plataformas. E ao fazer isso, adotando uma postura de moderação semelhante à rede social do Elon Musk, o Mark Zuckerberg se aproxima do Elon Musk e também do Donald Trump. O Zuckerberg, depois do final da campanha do Donald Trump, ele tinha já se aproximado muito do presidente vitorioso. E ele vai trocar o seu escritório de moderação, tirando da Califórnia, do Vale do Silício, que é mais progressista e democrata, para o Texas, que é um estado republicano, fazendo acenos diretos ao Donald Trump, ao futuro presidente americano que vai tomar posse no próximo dia 20. E mais ainda, esse não é o principal anúncio. Ele falou que ele vai fazer uma parceria das empresas dele com o governo americano para pressionar a Europa a ter mais liberdade de expressão. Aí que tá o pulo gato. E ele falou sobre a censura judicial que é feita na América Latina. Não citou nominalmente STF, Alexandre de Moraes, mas nós sabemos o quanto que aconteceu de pressão do Elon Musk aqui no Brasil com o Alexandre de Moraes. Os bolsonaristas, depois desse anúncio do Mark Zuckerberg, começaram já a colocar o chapéu de alumínio na cabeça e começaram a falar que agora estão ocorrendo as pressões dos Estados Unidos junto ao Trump para que o Bolsonaro possa ser anistiado. E agora é a pressão americana contra Alexandre de Moraes, ele vai acabar tendo que colocar peruca porque já acabou a era do carecão. E não tem nada a ver com o Bolsonaro. Bolsonaro não tem esse prestígio com Donald Trump. Bolsonaro nem foi convidado para a cerimônia de posse do Donald Trump. Disseram que ele recebeu o convite, mas ele não ia pedir a liberação junto ao Alexandre de Moraes porque ele estava com passaporte de tiro. Mentira! Mentira! Nós vimos como o Bolsonaro está enfraquecido politicamente. O julgamento dele vai ser na primeira turma do STF. Valdemar Costa Neto abandonou. Quanto mais prestígio internacional o Bolsonaro tiver, melhor para ele. Então ele não recebeu convite nenhum, nem vai receber. Esse assunto não tem absolutamente nada a ver com Bolsonaro, com pressão internacional sobre o Brasil. Não é esse o motivo. Não tem nada a ver. E eu espero que agora fique muito claro o que fez de verdade com que Donald Trump vencesse Kamala Harris. Que foi aquilo que nós falamos desde o início da campanha americana, quando a Kamala Harris assumiu o lugar do Joe Biden. Pauta imigratória foi importante? Foi. Questão de emprego foi importante? Foi, mas tudo isso foi secundário. Tudo foi secundário. Kamala Harris foi derrotada por Donald Trump porque Trump venceu o embate no Vale do Silício. E não estou falando da Califórnia. Estou falando do embate entre os empresários que eram progressistas ou democratas até 2000
mas mudaram de lado. E por que mudaram de lado? Porque o governo Joe Biden começou a fazer pressão com regulamentações, e não regulamentações com liberdade de expressão. Não interessa a liberdade de expressão, mas regulamentação sobre aquisições, sobre fusões, sobre leis trabalhistas, sobre tributação. Isso estava causando problema, estava causando desconforto, a ponto de um dos diretores, fundadores do LinkedIn, que é uma rede social de currículo, vamos resumir assim, após uma doação com muitas cifras para Kamala Harris, ele falou o seguinte: olha, eu tô doando para você, mas eu exijo que você tire a atual secretária da Comissão Federal de Comércio, porque ela está fazendo leis que nós não queremos. Qual o tipo de lei? Leis anti-oligopólios. Quando o Musk entra na campanha do Trump e faz a pressão que ele fez, o Vale do Silício fecha com o Trump e Kamala Harris pede. Porque eles não querem regulamentação. Essa é a grande discussão, a partir de agora, do capitalismo para o futuro. Por quê? Porque essas empresas, as Big Techs, não são as regulamentações que, propriamente ditas, afetam elas. Ah, mas você está falando de regulamentação. Mas não é isso. Qual é o verdadeiro lance? A plataforma de busca que você usa, você sabe bem o nome, ela não é ameaçada pelas regulamentações dos países, não. Ela é ameaçada pelo ChatGPT. Essa é a verdadeira ameaça. Aí você vai falar, por que o buscador não vai lá e compra o ChatGPT? Porque não pode. Porque as leis antitrust, anti-aquisição, as leis de concorrência vetam esse tipo de aquisição. E essas empresas do Vale do Silício, elas precisam comprar essas empresas menores para quê? Para aumentarem a distribuição de serviços agregados que eles possuem e para matar a concorrência antes que elas surjam. Se lá atrás o buscador tivesse comprado o ChatGPT, teria acabado a discussão. Agora eles precisam desenvolver uma outra inteligência artificial que não é tão boa quanto. E eles são ameaçados pelo surgimento de empresas concorrentes dentro do Vale do Silício que podem se agregar ou se juntar em outras empresas, e aí você cria uma concorrência que o oligopólio não quer que seja feito, que as Big Techs não querem que sejam feitas. Essa é a grande discussão. As leis antitrust e antifusões e aquisições atrapalham a hegemonia que existe das empresas do Vale do Silício, das Big Techs. É isso que elas estão peitando junto com o Donald Trump. E agora, com o governo Trump, essas empresas terão ainda mais poder para quê? Para peitarem, inclusive, países inteiros, como o Musk tentou fazer aqui no Brasil. O Zuckerberg, ele falou, olha, nós vamos enfrentar a liberdade de expressão, a censura e liberdade de expressão que está acontecendo aqui que está acontecendo na América Latina e na Europa. Por quê? Há na Europa uma discussão já há muito tempo que o Haddad está tentando trazer aqui no Brasil para que haja uma tributação universal de todos os países do mundo para tributarem as empresas multinacionais. E o Haddad quer fazer isso, é 15%. Zuckerberg quer pagar isso? Não quer. Musk quer pagar? Não quer. Eles querem operar com o mercado completamente livre, sem qualquer tipo de barreira, sem qualquer tipo de questão tributária, fiscal, trabalhista. Porque eles colocam os escritórios num paraíso fiscal e não pagam nada de imposto. Essa é a discussão. Então quando ele está falando que ele vai pressionar a Europa, o que ele está fazendo? Ele está barganhando para que não seja colocada em prática a tributação para as empresas multinacionais. Só que essa força que as Big Techs estão tendo no governo Donald Trump vai provocar um conflito. Por quê? Porque eles querem os Estados Unidos super abertos. Tanto que o Elon Musk falou, a gente tem que liberar visto para algumas pessoas, para alguns estrangeiros. O Zuckerberg também quer, os outros também querem, os bilionários. Só que a população que votou em Trump não quer o mercado aberto, ela quer o mercado fechado, com altas tributações para produtos estrangeiros, porque ela espera que haja uma volta aos anos 70, aos anos 80, quando havia aquela pujança industrial americana, principalmente no setor automotivo, da classe trabalhadora ressentida que votou em Trump em 2016 e voltou a votar agora. Só que os interesses dos dois são antagônicos, são incompatíveis, e por isso vai haver um embate entre aqueles que deram a vitória a Trump e aqueles que sustentam de fato o governo Trump, que são os bilionários do Vale do Silício. É a antiga força do trabalho
contra a nova força do capitalismo. Ao choque ocorrendo dentro do governo Donald Trump.